Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o processo de desertificação. O que é isso, Juliana? Desertificação é o que o nome induz a gente a pensar, é virar um deserto. Tá? Isso acontece em florestas, em biomas que vão perdendo as suas características em virtude de desmatamento, mau uso do solo, queimadas sucessivas, retirada da camada orgânica do solo. E, e essa terra, né, esse ambiente, ele começa a ficar tão empobrecido, que o ciclo natural ele começa a ficar impedido de se completar. E isso leva a um deserto, leva a um ambiente inóspito, nem para animal, nem para plantas, certo? Isso é o processo de desertificação. Eu não quero falar muito sobre o processo, eu quero falar sobre como a gente sair desse processo de desertificação. Vocês vão entender o que eu estou falando, segue minha linha de raciocínio. Vamos supor que eu desmatei o tanto que eu podia, eu utilizei todas as técnicas de agricultura errada que eu podia, eu só fiz merda, para falar a verdade. E aí minha terra ficou assim, ó. Nada, 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 tá? Não cresce mais plantinha, eu não tenho mais vida no solo, é praticamente um solo compactado, cheio de areia e sem vida, tá? Eu não tenho nem vida nem em cima nem embaixo. Como que eu faço para voltar à vida aqui nesse ambiente? Vamos lá, a gente joga um monte de sementinha aqui, ó. Vamos jogar sementinhas. Elas vão brotar? Não, porque não tem água. Ah, tudo bem, eu vou jogar água então. Então vamos colocar um pouquinho de água aqui, ó, gotinhas de água. Vai adiantar alguma coisa? Essas gotinhas de água vão ser suficientes para hidratar essa sementinha, para fazer essa semente acordar da dormência dela? Não. Sabe por quê? Quando você tem um solo sem vida e exposto, sabe aquela terra batida? Exposto, vem a luz do sol e evapora tudo, né? Evapora a água cai aqui, evapora. Simples. Dá tempo dessa semente brotar? Não. E às vezes ela pode até brotar. Sai uma folhinha aqui, ó. Acaba a água da folhinha, ela morre, seca. E acabou o ciclo. E aí? Jogar uma aguinha, jogar uma sementinha é o suficiente? Não. Como que a gente faz para essa água durar mais tempo no solo e hidratar essa semente a ponto de sustentar o início dessa vida? A gente vem aqui, ó, e cava um buraco. Aqui dentro desse buraco, a gente vai colocar pau, graveto, tronco, colocar um monte de madeira aqui, mas madeira cruzada, entendeu? Para ficar um reservatório de água. Deixa eu até trocar a cor do giz. Aí eu venho aqui, ó, e isolo. Eu isolo essa área. Por quê? Porque eu quero que a água ela se concentre nesse espaço. Eu quero que ela faça, eu quero que essas sementes façam uso. É como se eu estivesse olhando de cima, eu colocasse um reservatório aqui e cercasse esse lado do reservatório, tá? Para a água ser distribuída para cá. Eu estou direcionando o recurso, tá? Da água. Aqui em cima eu vou fazer o quê? Se eu deixar isso aqui aberto, vai evaporar. Então eu vou colocar uma rede de gravetos, folhas em cima. Por quê? O que vai acontecer? O sol vai bater aqui
e vai esquentar essa camada de cima. Essa camada de baixo aqui, ó, ela vai estar protegida do sol. Então, vai diminuir a evaporação de água. A água, ela vai para cá. Ela vai sendo absorvida pelo solo. E essa sementinha, a gente joga ela para baixo da terra e ela vai absorvendo essa água. Então, a gente priorizou um recurso. A gente fez um reservatório, a gente priorizou esse recurso para alimentar essa plantinha. Mas aqui ainda está batendo muito sol, é muito quente para essa planta, para essa semente vingar. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui e jogo mais folhinha, mais pauzinho, mais graveto, mais madeira. Eu jogo uma caçambada de entulho, tá? Matéria orgânica, né, gente? Folhas, gravetos, madeira, tudo que for matéria orgânica seca. Vai acontecer a mesma coisa daqui. Vai fazer uma camada de proteção. A água que está aqui não vai evaporar, certo? Quais são as primeiras plantinhas que vão nascer aqui? As chamadas, erroneamente, de ervas daninhas. As ervas daninhas, elas não têm nada de daninhas, de danosas. Elas são maravilhosas para o propósito delas. Elas são excelentes. Por quê? Num ambiente inóspito como esse, elas são as primeiras a germinarem, né? Num ambiente seco, um solo ácido, com pouca água. Elas são as primeiras que surgem nesse ambiente restrito, que tem muitas restrições, pouco nutriente. Então, quem são as primeiras? As ervas ruderais, que é o nome certo. Existem vários tipos de ervas ruderais. A maioria, ela é de ciclo curto. Então, o que ela vai fazer? Ela vai crescer, vai ter uma raiz e ela vai morrer rápido. Ela tem um ciclo bem curto, às vezes até menor do que um ano. Essa plantinha morre, ela cai aqui, ela faz o quê? Ela aumenta essa matéria orgânica em cima do solo, tá? Tem outras, algumas ervinhas ruderais, que elas têm uma raiz, não sei se vocês já perceberam, elas têm uma raiz que parece uma cenoura, é uma raiz muito forte, muito resistente, você tenta tirar, ela quebra, ela é muito resistente, porque ela vai descompactar o solo, ela funciona como uma cunha, ela vai entrando e descompactando esse solo, que parece um bloco. Um solo compactado é aquele solo todo duro, que parece um bloco. Um solo saudável é aquele solo que você pega e ele é solto, tá? Então, existem essas ervas descompactadoras, existem essas que vão formar massa, tá? Existem ervas ruderais que elas incorporam nutriente no solo, né? São como as leguminosas, como feijão, soja, soja perene, aveia. Elas incorporam nutriente no solo. Então, além delas formarem essa massa orgânica aqui em cima, elas vão incorporar nutriente no solo. Então, o solo aqui, a parte de baixo do solo vai ficar mais rica, tá? É só isso? Tá pronto? Não. Aqui, ó, a gente coloca um galho, qualquer estrutura alta. Para quê? Para um passarinho chegar aqui. Isso é um passarinho, tá, gente? Para um passarinho chegar aqui, ó, e fazer cocô. O que é o cocô no meio ambiente? Adubo. Esse adubo ele vai cair aqui no meio dessa matéria orgânica e ele vai ser compostado, ele vai ser transformado em adubo e essas plantinhas vão utilizar esse adubo. No meio dessa massa orgânica,
a gente incorpora sementes. Sementes o quê? Sementes de ervas ruderais, semente de arbustos e sementes de árvore. Como que é o processo? Primeiro vão nascer arbustos, as árvores mais baixas, né? Arbustos, árvores pequenas. Essas árvores aqui, elas vão fazer uma sombra nessa matéria orgânica. Vai cair folha, vai chamar mais passarinho, que vai ter mais adubo. Isso daqui, gente, que está se formando, chama como? Isso aqui chama serrapilheira. É o famoso chão de floresta. Você olha, você só vê folha seca, mas por baixo tem aquela folha mais úmida, aquela folha que já está decomposta. Aí você cava mais um pouquinho, é aquela terra preta, bem nutritiva, cheia de nutrientes, inseto, minhoca. E você vai cavando, aí tem uma terra um pouquinho mais vermelha. Isso aqui chama serrapilheira. É essa matéria orgânica que vai se decompondo, vai sendo incorporada no solo para poder sustentar com umidade, com vida, com fauna de insetos, de minhocas e com nutriente. Umidade, nutriente, vida é o que precisa. E com o tempo, depois dos arbustos, vão surgir as árvores. Vão surgir as árvores maiores, depois árvores maiores e assim sucessivamente. Conforme esse processo vai andando, as árvores vão aumentando a sua altura, vai atraindo mais animais, aí vai chegar um tatu que vai fazer um buraco aqui. Ups, quebrou. Que vai fazer um buraco aqui, uma toca. Essa toca, ela vai entrar água no mesmo esquema dessa daqui, tá? Enquanto essa, com o tempo, ela vai ficando mais rasa, ela vai se perdendo, porque vai entrando matéria, vai entrando solo, ela vai se perdendo, outras vão abrindo. Esse processo, vocês acham que dura quantos anos? Até uma floresta começar a se erguer, a ficar mais rica, né? Não só em número de espécies, mas em processos, né? Atração de fauna, alimentação de fauna, enfim. Isso demora, gente, 10, 20, 50, 100 anos. Depende do quanto você coloca de esforço aqui. Se você deixar isso acontecer naturalmente, isso aqui acontece naturalmente. Se você deixar isso acontecer natural, pode demorar 50, 100 anos para você ver uma floresta levantar. Quando eu coloco semente, eu coloco adubo, eu coloco água, quando eu cuido disso aqui, pode ser que em 20 anos você tenha uma floresta muito bonita, muito bem estruturada. E quando eu tenho essa estrutura, esse processo fechado, em que as próprias árvores sustentam a adubação, sustentam a umidade, sustentam a produção de vida aqui dentro, a atração e a manutenção da vida aqui dentro, esse processo começa a ficar automático. Eu não preciso mais colocar esforço. Vamos dizer que eu queira reflorestar uma área que está sofrendo desertificação. Eu vou colocar energia nesse processo. Quanto mais energia eu colocar no início, mais rápido esse processo vai se firmar. E quanto mais estruturado ele tiver, menos eu vou precisar fazer manutenção nisso. Certo? Por que eu estou falando isso, gente? Isso aqui, gente, é um processo biológico, é um processo natural, físico. E quando a gente fala do nosso deserto emocional,
quando a gente está numa depressão, numa síndrome do pânico, quando a gente está num processo de trauma, de luto, a gente está num deserto da alma. Jogar uma aguinha vai resolver? Jogar meia dúzia de semente vai resolver? Passar a mão na cabeça e falar, vai passar. Vai resolver? Não. O que resolve? O que resolve é o conjunto dos processos, somado ao tempo. Quando você está com algum deserto emocional, algum problema emocional, você precisa só ir no psicólogo? Não. Você precisa só ir no médico, no psiquiatra, tomar um medicamento? Pode ser que sim, pode ser que não, mas não só. Só um tratamento espiritual que vai resolver? Também não. É o conjunto dos processos. É o conjunto agregado dessas ações. É a umidade, é a priorização dos recursos. Eu vou colocar meu recurso desse lado, o meu tempo, eu vou gastar o meu tempo desse lado, eu vou investir o meu dinheiro nesse ponto. É só colocar matinho aqui em cima? Não. É o conjunto do processo. E falando de matinho, eu lembrei de uma história. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, um senhor já, que ele teve um processo muito forte de síndrome do pânico. E ele falou que junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra, tomando remédio e tal, ele começou a curar a síndrome do pânico dele andando de ônibus. Ele pegava o ônibus num ponto e descia no próximo. Aí ele passava alguns dias fazendo esse percurso. Aí depois ele pegava o ônibus no ponto, perto da casa dele, e andava mais 2, 3 pontos. Descia e voltava. Aí ele começou a pegar ônibus e ir no supermercado de ônibus. Comprava uma coisinha e voltava. O que é andar de ônibus para pessoas que não têm trauma, pessoas que estão mais tranquilas emocionalmente? É mato. Pega o ônibus todo dia, sai de casa todo dia. Mas quem está num processo difícil emocionalmente, um processo espiritual difícil, às vezes o mato é o que vai tirar você desse processo de desertificação. O mato que vai quebrar, que vai vir aqui, ó, e quebrar essas barreiras. Isso aqui é uma britadeira que faz barulho, que faz trrr, sai da frente. Não. Ela é silenciosa, ela é sutil, ela vai quebrando aos poucos. Você olha para a plantinha, ela não faz barulho, ela não faz estardalhaço, ela não pisca, ela não bota nas redes sociais o que ela está fazendo. Ela só faz. Ela quebra essas barreiras. Tem que ter alguém regando esse processo. Vai lá, você consegue, vamos. A pessoa tem que fazer gestão também disso. Né? Vamos lá, eu consigo, eu sou capaz. Eu consigo manter a minha água rodando aqui. Eu consigo conservar essa motivação, esse entusiasmo. Eu não dependo só que mandem para mim. Eu consigo, a partir de um certo ponto, eu consigo me sustentar nesse processo. E quando eu chego nessa sustentação desse processo, eu me retroalimento, aí eu preciso desprender menos esforço. Quando eu saio desse processo mais difícil de depressão, de pânico, de procrastinação, seja lá o que for, quando eu saio desse processo, ele acaba sendo automático, porque eu coloquei muita energia aqui. Então ele começa a rodar sozinho. Na arte marcial tem uma frase muito interessante, que é primeiro você aprende, depois você pratica e depois você esquece. Por quê? Você esquece? Não. Ela se torna automática. É igual trocar marcha. Quando você está dirigindo hoje em dia, você nem pensa que você está trocando marcha, você só troca.
Você esqueceu? Não, você incorporou, você deixou isso automático. Você faz sem pensar. É a mesma coisa. Os processos continuam sendo feitos, a gente só não precisa pensar para fazer. O que eu quero dizer é que o processo é importante. Várias ações juntas são importantes. E o tempo para isso se consolidar também é importante. Não adianta falar, eu fiz um curso de final de semana e pronto, minha vida resolveu agora. Não, esse curso de final de semana pode ser um adubo a mais. Pode ser um monte de semente a mais, um pacotinho de semente a mais. Mas é o tempo que vai dizer. É o tempo que vai colocar toda essa estrutura no automático. Certo? Então, gente, por mais que seja difícil, acredita no tempo. O tempo, ele é um aliado maravilhoso. Certo? Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Um beijo para todos. Fiquem com Deus.